pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um pedido curioso que o presidente Bolsonaro fez ao presidente Biden dos Estados Unidos na Casa Branca semana passada durante a Cúpula das Américas. O Bolsonaro pediu um golpe. Bom, eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e você está na TV Grabois. Semana passada houve a cúpula da exclusão das Américas. Acho que eu já falei aqui no canal um pouco sobre a cúpula, que de partida excluiu estados como a Venezuela, Nicarágua, Cuba. Resolveu fazer uma cúpula em que os Estados Unidos é que determinam quais são os estados americanos aptos ou não aptos a participar. O presidente Bolsonaro nem ia participar dessa cúpula ou fez como estratégia de barganha que não ia participar, tanto é que houve um enviado de Biden aqui algumas semanas antes da cúpula para convencer Bolsonaro a participar da Cúpula das Américas representando o Brasil. Os americanos estavam precisando de chefes de Estado para legitimar a cúpula, uma vez que López Obrador, do México, Luiz Arce, da Bolívia, Xiomara Castro, de Honduras, chefes de Estado da região caribenha também não compareceram à cúpula justamente como um ato de protesto pela exclusão de estados e povos americanos que não teriam por que ser excluídos de um colegiado, de uma reunião em que se tratam temas sobre todas as Américas. Enfim, nesse contexto, o presidente Bolsonaro se reuniu com o presidente Biden. Falou vários absurdos, entre outros os de que o Brasil é um país que garante a segurança alimentar pelo mundo, nos mesmos dias em que 33 milhões de pessoas, 33 milhões de brasileiros e brasileiras são dados como dentro da faixa de insegurança alimentar ou da fome no Brasil, nos mesmos dias que saíram esses dados, Bolsonaro falou isso, e que também o governo brasileiro, o governo dele, protege a Amazônia e os povos indígenas, ou seja, falou uma série de absurdos. Agora, ele teve um pedacinho da reunião que foi privado e ele, inclusive, falou bastante sobre isso, que ele teve um momento a sós com Biden e pôde discutir várias coisas estratégicas. E pelo menos 3 fontes que estavam dentro dessa reunião informaram a Bloomberg, que é um canal de comunicação, serviço de comunicação privado norte-americano, que nesse momento privado entre Bolsonaro e Biden, em que não havia uma cobertura midiática, estavam apenas eles, seus assessores, tradutores, Bolsonaro teria pedido para que os Estados Unidos intervissem no processo eleitoral brasileiro, de modo que Lula não fosse eleito, ou seja, de que a eleição de Lula contrariaria os interesses dos Estados Unidos na nossa região. Ou seja, ele pediu um golpe. Ele pediu um golpe aos moldes do que foi o golpe em Honduras em 2009, ou talvez o golpe que houve no Paraguai em 2012, ou talvez o golpe que houve aqui no Brasil em 2016, ou talvez o golpe que houve na Bolívia em 2019, cada um com as suas características, mas com coisas bastante em comum, como governos que estavam contrariando interesses das oligarquias locais associadas ao imperialismo, o uso da OEA e outros organismos para desestabilizar processos eleitorais, como foi o caso da Bolívia, ou instrumentalização de judiciário ou de militares em cooperação com os Estados Unidos, os sucessivas tentativas de invasão da Venezuela também, desestabilização da Venezuela que eles têm feito, ou seja, Bolsonaro, aquele que foi o último a reconhecer a eleição de Biden, porque dizia que a eleição do Biden tinha sido fraudada em desfavor do então presidente Trump. Esse mesmo Bolsonaro mudou a casaca, virou a casaca e agora disse que a página é outra, agora o Biden é o presidente, que ficou maravilhado com a reunião que teve com o presidente Biden, e fontes informaram que ele fez esse pedido bastante inusitado pela franqueza em que ela foi feita e que o presidente Biden teria desconversado quando isso foi colocado
sobre a mesa. Ou seja, esse episódio ele só serve para confirmar várias questões que nós temos tratado aqui ao longo desse um pouco mais de um ano de canal, de um processo de tentativa de uma restauração conservadora aqui na nossa região, a partir de estabilização de governos democraticamente eleitos, e que Bolsonaro está com medo de ser derrotado nas urnas, e então está pedindo àqueles que são realmente, isso ele tem razão, os masters da promoção de golpes e guerras em outros países, que são os Estados Unidos, para darem uma pequena intervenção, de modo que seus interesses sejam protegidos, coisa que não seria possível, segundo Bolsonaro, caso Lula seja eleito. Bom, esse foi o nosso comentário de hoje sobre essa reunião de Bolsonaro com Biden. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, nossos vídeos. Mandem sempre as opiniões, sugestões, críticas, que nós estamos sempre melhorando o nosso conteúdo. Até a próxima terça. Até mais.